pessoal, meu nome é Mayara, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro relato que eu vou contar para vocês, daqueles bem assombrados que eu sei que vocês gostam. Eu, como fã de relatos assombrados, achei que era hora de trazer relatos que eu conheço de muitas pessoas que me contaram aqui para vocês. Afinal, quanto mais melhor. E vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo se vocês gostarem. E espero que vocês gostem. Também deixe os comentários aqui que vocês acham da história, tá? Agora, sem enrolação, vamos para o relato que é longo, tá? Longo, o primeiro relato longo do canal. Vamos lá, gente! O relato se chama As Histórias Mais Cabulosas de um Policial Aposentado. História 1. Olá, Mayara, meu nome é Fulana e hoje eu vou começar uma mini coletânea de relatos sobre meu pai, um ex-policial que tem muita coisa para contar, mas revela aos poucos o que foi a sua vida na polícia, pra gente não assustar muito. Já vou adiantando que esse relato é assustador por vários motivos e vou ser cuidadosa, contudo, os próximos serão mais leves, pelo menos eu acho. Agora sim, irei começar. Lembrando, pessoal, que a gente tenta manter o sigilo dos nomes, né? Principalmente em relatos que possam comprometer a vida de alguém, tá? Então, os nomes provavelmente aqui estão trocados. Ricardo era um policial recém-formado de uns 20 e poucos anos. Havia entrado no exército e ficado lá por algum tempo. Quando saiu, conseguiu logo entrar na polícia por ganhar destaque com suas habilidades de sobrevivência, manuseio de armas e também por seu forte gênio. Além disso, tinha um físico impecável, forte e destemido. Botava, e posso dizer que ainda hoje bota, medo em algumas pessoas. Na época, as coisas eram muito diferentes mesmo. Não havia essa questão de direitos humanos e tudo mais, como vemos hoje em dia, em que é preciso prender o suspeito, apresentar provas, levá-lo no hospital para garantir sua integridade física, etc. Os tempos eram bem outros e os policiais não ligavam muito para isso. Ou seja, isso aconteceu há um bom tempo, só para frisar bem. Fato é que eles gostavam de destrinchar toda a sua raiva nos bandidos, ainda mais se fossem conhecidos pelo cometimento de crimes graves, que eu nem preciso citar quais são também, mas imaginem aí. Segundo ele, quase em todas as noites de plantão, eles saíam em combate. Sempre havia algum bandido muito conhecido fazendo besteira na rua. Os policiais não perdiam tempo e oportunidade, iam atrás mesmo. Foi quando, em uma certa noite, eles conseguiram avistar José, um camarada muito conhecido por seus atos ilícitos, principalmente contra mulheres e crianças, além da venda daquelas substâncias tóxicas proibidas. Ele realmente tinha uma extensa ficha. Um prato cheio para aqueles policiais que não iam perder tempo. José estava em um bar, bêbado e fazendo algazarra com os amigos, mas em certo momento da noite iniciou uma briga com alguém do bar. Puxou sua arma e queria tirar a vida de um infeliz. O dono do bar, assustado, logo acionou os policiais, que, quando souberam quem é que estava naquele bar, não perderam tempo e correram logo atrás. Havia naquela noite um policial muito excêntrico entre todos aqueles que estavam de plantão, o Jonas. Ricardo já tinha ouvido de seus colegas que Jonas, policial, Jonas, tinha métodos muito atípicos de lidar com bandidos e que quando alguém caía em suas mãos, até eles ficavam com pena do indivíduo. Porém, nunca haviam entrado em detalhes, talvez porque ninguém nunca tinha ficado até o final dos atos de Jonas para entender o que realmente acontecia. Ricardo, no entanto, era diferente. Ele era curioso, não tinha medo de gente, monstros, espíritos ou até mesmo do Satã. Já tinha visto algumas coisas em sua vida e achava que os colegas estavam mesmo exagerando. Bando de bundões, pensava ele. E nesta mesma noite,
3 destinos iriam se cruzar então: o de José, o bandido, Jonas, o policial excêntrico, e de Ricardo, o policial curioso. Imediatamente após a ligação, seguiram 4 homens na viatura, sendo que Jonas foi dirigindo e disse para todos que estavam ali: "Esse é meu." Chegaram já com armas em punho, posturas agressivas e mandando todo mundo sair para fora do bar e que José colocasse as mãos na cabeça, se ajoelhasse e se entregasse ali mesmo. José, no entanto, era bandido velho, que tinha o respeito de toda a bandidagem e não ia baixar a cabeça para a polícia nenhuma. Foi logo dando tiros no que via e no que não via e saiu correndo para uma mata que havia próxima ao bar. Os policiais, nessa hora, já com adrenalina nas alturas, começaram então a perseguir o bandido, que corria mais rápido que as próprias pernas. Correram tanto mata dentro que foram parar em um local bem distante do bar, perto de um rio. Lá, José não teve saída, a não ser se entregar, já que estava muito escuro e entrar na água não seria uma boa ideia. Foi então que Jonas, o policial excêntrico, foi ao encontro, já com toda a sua raiva, ao encontro de José, que havia guardado, e disse: "Olha só que maravilha! Encontramos você nessa noite maravilhosa, José." Nessa hora, os outros policiais já estavam reunidos em volta dos dois. Jonas algemou José e até então Ricardo achou que eles fossem levá-lo para a delegacia, prendê-lo, dar uns tapas bem dados nele, talvez quebrar um braço, uma perna, derrubar alguns dentes, como era de costume naquela época. Mas não o que estava prestes a acontecer. Lembrando, gente, que é uma época diferente, muito tempo atrás, tá? Só para frisar novamente. Foi quando Jonas, policial excêntrico, continuou dizendo: "Pessoal, podem voltar, eu assumo daqui." Todo mundo foi dando meia volta, sem muitas palavras, e indo embora. Porém, Ricardo, o policial curioso, não iria fazer isso. Disse então: "Posso ficar, Jonas?" Jonas, surpreso e ao mesmo tempo com uma voz meio sarcástica, disse ao jovem policial curioso: "Acho que você não vai querer ficar," enquanto soltava um risinho no canto da boca. Ricardo sentiu-se intrigado e ao mesmo tempo provocado e disse: "Ah, mas eu vou sim. Já vi muita coisa nessa vida. Seja lá o que for que você vai fazer com esse infeliz, eu quero ver." Foi quando os outros colegas de trabalho disseram: "Vamos embora, Ricardo. Jonas gosta é de dar uma boa lição nesses que acham que ser bandido é vantagem. Você não precisa ficar aqui." Foi quando Jonas respondeu, com um brilho diferente nos olhos: "Quer ficar, Ricardo? Então fique. Mas depois que eu começar, não vai poder sair." Ricardo então respondeu: "E quem disse que eu vou querer sair?" "Bom, eu avisei," respondeu Jonas. Todos então saíram rapidamente dali, restando apenas Jonas, Ricardo e o infeliz do José. Foi quando Jonas fez José se ajoelhar e disse: "Tem muitos pecados, né, José? Pois vou fazer com que você se arrependa deles. Para onde você vai ter muita gente fazendo com você o que você fez com aquelas mulheres e meninas." Ricardo então esperava que Jonas começasse a dar umas pancadas em José, mas não foi isso que aconteceu. Então ele continuava observando enquanto Jonas continuava: "Olha, como o meu colega está aqui hoje, eu vou ser bonzinho e terminar com isso rapidinho. Não quero assustar ele." Então Jonas se virou para Ricardo e disse: "Quer ficar mesmo? Fique. Mas a partir de agora não pode rezar." Rezar, Ricardo? Rezar não pode. Quem tá vindo aqui não gosta de reza. Se rezar, você vai se virar contra você. Ricardo, meio incrédulo, disse: "Tá bom, eu não vou rezar." Jonas reafirmava:
Mas nem em pensamento, Ricardo, nem em pensamento. Ricardo afirmava: não, Jonas, eu não vou rezar. Ótimo, então vou começar, finalizou Jonas. Nesse momento, José já começava a chorar e implorava pela vida. Pedia ajuda a Ricardo, que só assistia sem dar o bico. Jonas então sacou do seu colete uma arma branca, que eu não preciso falar o nome aqui. Começou a falar umas palavras bem baixas que Ricardo não conseguia ouvir direito ou decifrar o que eram. E poucos minutos depois, uma sombra apareceu no meio da mata. Era uma sombra negra, mais negra que aquela noite sem lua. Ela parou a uns 2 metros de onde os 3 se encontravam. Então Jonas começou o ritual. Para não entrar em detalhes, Jonas acabou com aquele homem de baixo para cima com a arma branca, com apenas um corte. Imaginem uma arma branca sendo colocada em um saco de batatas e rasgando o tecido do saco de batatas lentamente. Foi isso que Jonas fez com a barriga de José. Enquanto ele fazia isso de forma lenta, mais sombras apareciam em volta dos 3. Elas agora faziam movimentos como se fosse uma dança, sendo possível ver o mato chacoalhar como se pessoas estivessem andando em cima dele. José não deu nem um grito. Era como se tivesse se entregado àquilo também, já que não podia fugir de seu destino. As sombras continuaram ali, até o último suspiro de José, e depois foram se recolhendo para dentro da mata até sumirem por completo. Depois de acabado, Jonas apenas limpou suas mãos e disse: que bom que você não rezou, Ricardo. Se tivesse feito isso, o ritual não se concretizaria. Enfim, um vagabundo no inferno. Vamos embora. Para Jonas, era como se ele realmente tivesse acabado de rasgar um saco de batatas com uma arma branca. Ele finalizou arrancando as algemas, arrastando José, o corpo de José, até o rio e jogando por lá. Vamos embora, Ricardo. Nosso plantão acaba de terminar. Realmente, o dia já amanhecia. Logo seria a hora de deixar o posto, o plantão. Ricardo nunca se esqueceu do que viu e Jonas continuou fazendo isso por mais algum tempo. Porém, já tinha muitos anos de casa, muitos anos a mais de casa que Ricardo, ou seja, muitos anos a mais na polícia que Ricardo. Então, ele logo se aposentou. Jonas morreu muito tempo depois, ao que tudo indica, um acidente com uma arma. Ou talvez fosse a vez dele de ser levado também por aquelas sombras às quais ele servia. Bom, essa é a minha história mais cabulosa de um policial aposentado. Existem mais algumas que mandarei nos próximos relatos. Tentei deixar tudo o mais leve possível, porque ouvir o meu pai contando foi bem impressionante, pois ele não ocultou detalhes. Um beijo para todos vocês, até mais. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Pois bem, gente, sem palavras, né? Tem pessoas que a gente sabe, né? Eu já ouvi também em alguns relatos, né, de policiais que realmente, né, faziam ou têm algum tipo de pacto. Hoje em dia é bem diferente, né? Mas fica aí, né? Que eram aquelas sombras? Para onde foi a alma de José? Vocês acreditam em alma? Né? Acreditam no outro lado? O que pode ter acontecido? A quem Jonas servia? Bom, gente, se vocês gostaram do relato, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acham, tá? E muito obrigada por assistirem até o final. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo isso, mas fiquem com Deus e muito obrigada por continuarem até aqui.